Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio, criador da UJBeat e da Academia da Madeira. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui da maratona, tá? E nessa série de vídeos eu tô te mostrando como é possível você faturar 10 mil reais por mês na garagem aí da sua casa usando a marcenaria criativa, tá? E esse vídeo aqui é um vídeo mão na massa, galera. Vambora fazer serragem. Bom, no vídeo passado eu te contei um pouco sobre o nosso objetivo, que é fazer uma grana extra, né, dentro de casa usando a nossa marcenaria criativa, e contei também um pouco da minha trajetória até aqui, tá? Eu te mostrei algumas oportunidades que você tem de lucrar com a marcenaria criativa. Mostrei que você não precisa de várias máquinas e pode sim começar como eu comecei, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, pega uma cerveja e assiste agora, porque para você entender o que eu vou falar aqui, você tem que ter assistido a aula 1, tá? Bom, nessa aula aqui eu vou te mostrar um produto que já tem o seu lugar no mercado e que tem tudo para aumentar bastante a procura por conta da realidade que a gente está vivendo aí desde o ano passado, certo? E agora eu quero falar uma coisa bem importante. Presta atenção que eu vou te passar os 3 pilares mais importantes da marcenaria criativa, tá? É um passo a passo que vale para 95% dos produtos que você vai fabricar. Se você entender isso, eu tenho certeza que você vai ficar bem mais confiante para começar e evoluir na sua arte. E o primeiro pilar é a escolha da madeira. Olha só, todos os dias eu recebo perguntas nas minhas redes sociais sobre qual é a madeira ideal, tá? E o fato é que ela não existe, galera, tá? A melhor madeira é a que você tem na sua região. É a que você consegue ter acesso a ela, tá? Mas eu vou te dar aqui um guia para você aprender os pontos importantes. Madeiras muito duras e densas não são para principiantes, tá? Ah, Fábio, como é que eu sei isso? Vamos aqui para a bancada que eu vou te mostrar umas dicas mega importantes. Bora! Então, galera, trouxe aqui alguns tipos de madeira, tá? Sempre lembrando aquilo, galera. Tem que ver o que tem na sua região. Não adianta ficar preso a esses modelos. O Brasil é muito grande. Existem várias e várias espécies de madeiras, tá? Então aqui o meu grande lance é passar para vocês um conhecimento para vocês irem identificando, inclusive, como é que é a madeira aí, que muitas vezes a gente nem sabe o nome da madeira, tá? Não encanem com isso, galera. Não deixe o seu projeto parado. Vai lá, faz com o que você tem na mão, começa, tá? Eu sempre gosto de frisar isso. Enfim. Vamos começar aqui por umas madeiras que são mais densas, né? Aqui no caso é um pedaço de ipê, aqui também é um pedaço de ipê, tá? Aqui eu tenho um jequitibá e aqui teca. Vou falar um pouco sobre cada uma, tá? No começo, cuidado com madeiras muito densas, porque ela é mais difícil de você cortar, de você lixar, embora elas deem um acabamento fantástico. Por exemplo, uma peça de ipê dá um acabamento do outro mundo, tá? Isso aqui, quando você lixa, aqui elas estão tudo brutona, né? Ó, o ipê, ele tem fibras longas, tá? Então tem que tomar cuidado com farpa e tal. O jequitibá também é uma madeira mais fibrosa, que tende um pouco a rachar, então tem que tomar um pouco de cuidado, depende da peça, tá? E aí é o seguinte, uma manha para você ter uma noção, tá? Da densidade dessa madeira. É você pegar uma broca e você vai bater na madeira. Vamos ver se vocês conseguem escutar o áudio. Vocês conseguem perceber que é um som de tipo metal batendo no metal? Parece quase metal batendo no metal, tá? Ó a diferença de som. Deixa eu bater aqui. Vou botar meu microfone mais perto. Tá? Eu não sei como é que tá saindo aí o áudio para vocês, se dá para ter essa noção, mas faz o teste ao vivo. Pega uma broca, se eu pegar uma madeira mais macia, até que ela é já mais macia, tá?
Tem diferença dessa para essa, tá? Se você pegar um pinus, eu não tenho nenhum pedaço de pinus aqui, mas o barulho é como se fosse um barulho mais oco, tá? Na madeira mais densa, ela faz um barulho quase que de metal batendo no metal, tá? Então é uma das maneiras de você ter uma noção aí da madeira que você pegar, se ela é mais densa ou menos densa. Outra coisa que você pode fazer é com a unha, tá? Se você tentar marcar um IP com a unha, você não vai marcar nada, tá? Nada, absolutamente nada. A teca, ela chega a dar uma marcadinha, mas bem de leve, tá? Se você pegar um pinus, ela vai marcar a sua unha, tá? Então com isso você consegue ter uma noção. Uma outra dica legal, galera, você quer ter uma noção aí de como vai ficar essa madeira depois do acabamento? Você pega aqui um paninho, aqui é água, tá? Eu não tenho pia aqui perto da minha oficina, então eu boto um galãozinho aqui, um pouco de água, tá? E aí, ó, vamos passar aqui. Ó a diferença. Aqui eu consigo ter uma noção de como ela vai ficar depois de acabada, tá? É lógico que aqui ela não tá lixada, não tá com acabamento, mas a gente consegue ter uma noção, porque tem madeiras que mudam muito, tá? Com o acabamento. Ó, o jequitibá. Essa peça de jequitibá aqui, ela, tá vendo? Você consegue ter uma noção aqui. E ela vai ficar bem mais bonita. É lógico que vai depender do tipo de acabamento que você vai usar e tal. Isso aqui, eu tô dando essa manha para você ter uma noção, às vezes até na madeireira. Você vai lá, pega um paninho úmido e passa para saber se aquela madeira vai se encaixar no seu projeto, tá? Porque às vezes engana, tem madeira que muda bastante, tá? Então é uma dica extra aí para vocês. Enfim, então aqui temos IP, tá? Tem o Cumaru, que às vezes é muito parecido com o IP também, tá? Tem um preço um pouco mais em conta e é uma madeira muito boa o Cumaru também. O jequitibá, que eu sou grande fã, aqui tá com um pouco de tinta, isso aqui eu fiz inclusive na Dremel, né, na mão, tá? Foi um teste, eu tava treinando com a Dremel e aí eu fiz um pedaço da logo da Wood. Enfim, o jequitibá eu gosto bastante, tá, de usar ele, mas cuidado porque ele tem uma tendência a rachar. E aqui eu tenho as tecas, né, eu amo teca, é uma madeira muito boa de trabalhar, ela aceita lixa muito bem, aceita corte, usinagem, né, muito bem, e eu acho muito bonita, tá? Não é uma madeira barata, é uma madeira cara, aqui eu tenho uma ripinha dela, ó. Tá? E aqui eu já tenho esses dois aqui, ele é um painel de teca, tá? Isso aqui existe também painel de pinos, por exemplo, tá? O que é o painel? É como se fossem várias ripas dessas, ó, só que essa aqui é mais estreita, né? Mas coladas, uma do lado da outra, tá? Aqui a gente consegue observar, ó, aqui eu tenho uma ripa, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, tá? Isso aqui já vem colado de fábrica, vamos dizer, tá? É uma opção bem bacana para usar, inclusive os de pinos também, geralmente os painéis, eles são melhores, tá? Porque é um pinos melhor que eles usam para fazer esse painel. Agora, às vezes vem com defeito, ó, por exemplo, essa peça aqui eu tenho duas, né? A colagem tá bem aqui no meio, essa aqui, ó, ela tem aqui pegou um nó e que tá desfazendo, às vezes eles passam um pouco de pasta aqui, né, de massa, tá? Então nem tudo são flores, depende do fabricante, depende de um monte de coisa, tá? Aqui ele tá um pouquinho descolando também, então observe sempre quando você for comprar um painel, o ideal é que você vá ver o painel, escolher o seu painel. Na verdade, todas as madeiras, tá? Eu gosto de pedir na madeireira para entrar lá e escolher a minha madeira, a minha ripa, o meu pedaço, tá? Então sempre que você puder, faça isso, até porque a gente aprende ali, tá bom? Aqui eu tenho, por exemplo, também isso aqui é uma espécie de eucalipto, tá? O eucalipto ele é bem legal, mas ele também tende a rachar, então tem que tomar um pouco de cuidado, ó. Esse aqui tá até, não tem nada a ver com essa marca, tá? Mas enfim, ó, deck linear de saligna, tá? Que é um tipo de eucalipto, tá? É bem legal, uma madeira boa de trabalhar, isso aqui é um pedaço, isso, resto de deck, tá? Mas dá pra fazer bastante coisa. Cuidado com o eucalipto normalzinho, porque tem muita espécie de eucalipto, tá? E tem uns que racham muito fácil, então tem que tomar um pouco de cuidado. Essa espécie aqui, essa saligna, eu gostei bastante de mexer com ela, tá? Certo, então aqui eu tenho as madeiras, vamos dizer, maciças, tá? Que são as que acaba que eu trabalho mais, mas já fiz muita coisa com peroba rosa, enfim, N outras. Aí você tem que ver na sua região o que tem, tá? Agora eu quero dar uma passada aqui também, galera, sobre compensado e MDF, porque eu vejo que muitas pessoas se confundem. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho
Vamos falar do compensado primeiro, tá? Aqui eu tenho dois tipos, tá, de compensado. Aqui é o compensado naval e aqui é um compensado normal, tá, comum. Na borda a gente já percebe diferença. O compensado naval, ele é colado com cola fenólica, tá? E ele já tem uma resistência à umidade, a pragas melhor. E a borda é bem diferente, eu não sei se na câmera dá para vocês terem noção total, mas se vocês pegarem ao vivo, vocês vão ver bastante diferença na borda, tá? E na cor um pouco dele também. Geralmente o naval ele é um pouco mais escuro, tá? E o que acontece? O compensado comum, que é esse aqui, atualmente está vindo muito ruim. Você vê que esses daqui ele tem um pouco de massa, tá? Ele tem furos aqui no meio. O naval costuma ser melhor, tá? Esse aqui, por exemplo, tá sem nenhum defeito, tá? Ele costuma ser melhor. Agora, depende também do fabricante. O compensado, ele é feito, né, com várias camadas, tá? São várias lâminas bem fininhas que são coladas, sobrepostas e na ordem inversa, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho os veios nesse sentido. A lâmina de baixo, logo depois dessa aqui, os veios estão nesse sentido, tá? Então, essa coisa é alternada para trazer uma rigidez mecânica melhor, tá? Então, assim, se você só acha compensado comum, faz as coisas de compensado comum, dá uma boa proteção, tá? Não tem problema, não fica parado, não deixe seu projeto parado, porque, Fábio, eu não encontro o naval. Não tem problema, faz do comum. Depois você acha o naval, depois você começa a mexer com o naval, tá? Não fiquem parados, galera. Aqui também, ó, tem um pedacinho de compensado bem fininho, de 3 milímetros, tá? E esse compensado já vem com uma lâmina aqui de fábrica, com acabamento. Isso aqui é uma lâmina natural, tá? Da árvore mesmo. E é bem bonito isso aqui, tá? Depois que dá acabamento, ele fica bem bonito. Então tem várias opções. Vai na madeireira e pergunta sobre isso, tá? Eu gosto bastante desse tipo de compensado que já vem revestido de fábrica. E aqui eu tenho um pedaço de MDF, tá? Aqui na borda a gente consegue ver bem a característica do MDF, né? Que vamos dizer, ele é igual ao MDF cru. Esse aqui já é um MDF laminado, tá? Então ele desse lado ele tem esse acabamento e do outro lado ele é branco, tá? E existem vários tipos também. Então se você quiser usar MDF, pode usar. É isso, de novo, galera, não deixe o seu projeto parado, tá? Faça. Essa é o grande lance do negócio, é fazer, tá? Então aqui a intenção foi realmente dar uma passada geral, mas é lógico que, relembrando, existem dezenas, milhares de tipos de madeira pelo Brasil, fora do Brasil, então é impossível cobrir todos eles, tá? Quem tem curiosidade de saber mais sobre isso, procure no Google por Xiloteca, com X, tá? Xiloteca, que vocês vão achar bastante informação sobre madeira. Beleza? O segundo pilar são as lixas, galera, tá? Elas são fundamentais e é o que traz vida aí para as nossas amadas madeiras, certo? As lixas elas vão dar um aspecto show de bola e que diferencia, na real, um produto bom de um produto mediano, um produto topzera, tá? Então vamos voltar para a bancada para assistir essa parte das lixas que é mega importante. Galera, vamos falar agora um pouco sobre lixas, tá? Primeira coisa que, para quem nunca usou uma lixa aí, tem que entender a numeração das lixas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho 120, 220, 320, tá? E vamos dizer assim, essa numeração ela é invertida, tá? Quanto menor o número, mais grossa ela é, tá? Então a 120 ela é mais grossa do que a 220, que consequentemente é mais grossa do que a 320, tá? Então aqui a gente parte de uma mais grossa para uma mais fina. Aí uma lixa 80, por exemplo, ela vai ser mais grossa que a 120, tá bom? Então esse aqui é o primeiro conceito que, para quem nunca usou lixa, tem que entender, tá bom? Existem várias maneiras de você até calcular quais são os grãos de lixa que você vai passar numa madeira, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes de cálculo de grãos porque embaralha às vezes a cabeça de algumas pessoas, tá? Isso aí deixa para uma próxima etapa você aprender sobre isso, tá? Então eu vou passar aqui um chavão, uma coisa que vai funcionar aí para 90% dos casos que você tiver que lixar uma madeira, tá? A gente sempre começa da lixa menor, sempre, tá? Então aqui, no caso eu tenho essas três, a 120, 220 e 320, tá? Eu não posso começar numa 320 e passar para uma 120, vai dar tudo errado, tá?
Então eu começo na 120, depois eu vou para 220, depois eu vou para 320. Sendo que a lixa que você começar, tá? Você pode começar numa 80, por exemplo. Aqui, ó, nessa madeira, ela tá muito, aqui nessa face, ela tá muito judiada, vamos dizer, muito marcada, tá? De serra. Eu posso começar com uma 120? Posso, mas vai me dar mais trabalho. Então aqui neste caso eu posso começar com uma lixa 60, com uma 80, para quê? Para tirar essas marcas, tá? E aí você vai tirar essas marcas, por exemplo, na lixa 80. Não adianta você passar para a próxima lixa se você não tirou as marcas que você queria, porque vai continuar lá a marca, tá? Então aqui se eu fosse começar com a 120, eu ia lixar ela, tá? Até tirar e ficar liso, tipo uma coisa assim. Saiu as marcas, você começa a passar para as outras lixas, tá? Então, neste caso aqui, que está muito marcado, eu começaria por uma lixa 80, tá? Eu não sou muito fã de uma 60, porque eu acho que é uma lixa muito agressiva. É lógico, uma madeira mais dura, toda marcada, começa numa 60, mas eu não sou muito fã não, tá? Eu começo geralmente da 80 e, dependendo do caso, eu já começo da 120. Por exemplo, uma peça dessa aqui. Essa peça aqui, ela não tá aqui cheia de marca, tá? Então eu não preciso passar aqui uma lixa 60, uma 80, porque vai inclusive marcar mais a minha madeira, tá? Então, por exemplo, nessa peça aqui, eu começaria de uma lixa 120, tá? Então eu vou começar com a 120, depois eu vou passar para 220, depois eu vou passar para 320, tá? Existem outras alternativas? Sim, existem. Aí cabe a você fazer testes, a ter um conhecimento maior e tal, tá? Isso aqui é para ajudar vocês, porque dá certo. Existem outras maneiras? Existem, tá? Você vai lixar, sempre que você estiver lixando na mão principalmente, ou com uma treme-treme, né? Que é a orbital, tá? A orbital é aquela quadradinha e a roto-orbital é essa aqui, tá? Essa é a roto-orbital. Essa aqui, como ela faz um movimento fora de eixo e tal, não tem que muito seguir o sentido do veio da madeira. Mas se você estiver lixando na mão ou com a orbital, que é a quadradinha, que o pessoal chama de treme-treme, você precisa seguir o veio aqui da madeira, tá? Então eu vou lixar essa aqui, ó, os veios estão assim. Eu vou fazer esse movimento aqui, tá? Uma coisa que ajuda para lixar na mão é esse tipo de coisa. Eu sei que tá toda suja, inclusive. Lixadeira de taco, tá? Um taco para lixar. Aqui a gente prende a lixa, tá? Você consegue trocar, né, ó. Tá? Uma lixa, outra e tal. E isso ajuda bastante para quem tá lixando na mão. Ó a aranhazinha, sai. Então você vai fazer esse movimento. Tá? Aqui eu vou lixar, então, fazendo esse movimento com a 120, com a 220, 320, tá? Então procura sempre lixar no sentido do veio. Essa aqui também tá assim, então eu também vou lixar assim, tá? Se você der uma boa lixada com a 120, viu que tirou as marcas e tal, o que você faz? Pega um paninho úmido, tá? Levemente úmido, e tira esse pó. Pode ser um pincel também, ajuda, tá? Por quê? Porque o pó engana a gente. Você acha que tá legal, só que na verdade tá cheio de pó e ainda não tá legal, tá? Aqui eu passo a mão, eu sinto ainda muita diferença nos veios, tá? Então, eu posso lixar mais ainda com a 120, limpei ela de novo, aí achei que tá bom, eu vou para 220, tá? E aí depois eu vou para 320. Você vai sentindo no tato que essa madeira vai mudando, o negócio é muito massa. Isso é que é o legal de lixar na mão, tá? Como eu falei para vocês no meu começo que eu não tinha grana lá, tava devendo dinheiro, não tinha como comprar lixadeira, eu lixei durante muito tempo na mão. E isso acabou me trazendo um conhecimento de tocar na peça, de ver como é que ela fica. Vocês vão ver que a madeira muda completamente, tá? Quer ir além do 320? Pode ir além, vai num grão 400, num grão 600, fica show de bola, tá? Aí é a opção de cada um e depende de que nível de acabamento que você quer atingir, tá bom? Agora umas coisas que ajudam a gente também. Hoje em dia existe esse tipo aqui, ó, é uma espuma, né? Parece aquelas esponjas de lavar louça, só que ela é com lixa já aqui, tá? Aí tem vários também, tem da 80, tem da 120, tem da 220, tá? Isso aqui ajuda muito, às vezes, em quinas, em lugares que você não tem tanto acesso também com uma lixa, né? Com isso aqui, ó, que eu não consigo encaixar em algum lugar. Então, como ela faz uma curva, me ajuda, tá? Então, essas lixinhas são bem interessantes, quem quiser ir atrás, vale a pena, tá? É bem bacana. Então, já falamos do taco, já falamos dessa, e você pode também montar, vamos dizer,
tacos e coisas que te ajudem a lixar, tá? Por exemplo, eu quero lixar uma canaletazinha aqui, um dente, né, quadrado. Eu posso pegar um outro toco de madeira, tá? Prender a minha lixa nele. E aí você pode prender só assim, ó, se você quiser, e segura a lixa, né? Tá? Aqui eu tenho tipo um taquinho também para lixar. Tá? Às vezes algum canto, vamos dizer que aqui tivesse uma outra madeira, né? Como se fosse assim, ó, galera. Tá? E um canal aqui no meio que eu quero lixar. Então, eu posso lixar assim, tá? Fazendo um taquinho para mim. Isso aqui também pode ser uma peça redonda, um pedacinho de ferro. Você quer lixar um pedaço arredondado? Coloca lá e tal. E uma coisa para lixar peças pequenas, que é bem legal também, ajuda, tá? Porque lixar às vezes peças pequenas é difícil. Uma pecinha dessa, por exemplo, você vai lixar na mão ou na lixadeira, você não tem como segurar direito a peça, você fica brigando com ela. Imagina aqui, ó, na lixadeira também e tal. Então, meio complicado. Aí o que você pode fazer? Você pega um pedaço de lixa, tá? Uma superfície lisa, aqui eu estou usando um pedaço de MDF. Você pode prender ele com fita, ela, né, a lixa com fita. Eita, aqui saiu uma tosqueira, mas enfim, só para exemplificar para vocês, tá? Né? Vou prender aqui só pra gente não enrolar muito no vídeo, mas prende os 4 cantos e aí você consegue fazer um movimento aqui. Tá? De lixa, quer lixar o cantinho, ó. É muito mais fácil do que eu pegar isso aqui e ficar assim, brigando na mão, tá? Então, você pode ter, inclusive, não prendeu direito. Você pode ter uma madeira maior, um pedaço de MDF maior e ter várias lixas, por exemplo. Você vai lixar um monte desses toquinhos. Dica de produtividade, hein, galera? Você vai colar a lixa 120, a 220, a 320. Então você vai passando aqui, achou que tá bom, deu uma limpada, passa para a próxima lixa. E assim vai, tá? Então você faz uma espécie de automação aí de produção na hora de lixar. Isso aqui ajuda bastante, tá? Quando eu lixava meus abridores todos na mão, eu fazia muito assim, tá? Pode ser um pedaço de vidro, um pedaço de pedra também, lá de, como é que fala? Granito, essas coisas, tá? Não tem problema. Ou um MDF mesmo, uma superfície lisa. E aí você faz o movimento, isso ajuda muito a gente, tá? E aí a gente tem isso, as lixas para roto-orbital, né? Como eu falei, a orbital é a quadradinha, a treme-treme, essa é a roto-orbital, tá? São lixas que tem velcro, então isso facilita muito o trabalho. Né? A gente tira aqui, ó, e prende a outra, tá? Esse tipo de máquina dá um acabamento muito bom, tá? Mas no começo você não precisa investir numa máquina dessa, tá? Até porque você tem que levar em consideração, porque essas lixas, tá? Com velcro para rota orbital, elas são mais caras. Ela é bem mais cara do que uma lixa dessa, tá? De papel e tal. Então você tem que levar isso em conta também, que você vai gastar mais com lixa. Você ganha em produtividade, mas vai gastar mais com lixa. Tenha isso em mente, tá bom? E o terceiro pilar, galera, é o acabamento, tão importante quanto as lixas, porque é ele que finaliza o processo, que se foi bem feito com as lixas, né, ele vai dar aquele charme na sua peça e proteger, lógico, contra a ação de umidade, pragas, essas coisas todas, tá? Então vamos falar agora aqui na bancada sobre acabamentos. Então, galera, vou falar aqui os 2 tipos de acabamentos que eu, Fábio, mais uso, tá? Existem dezenas. E aí vocês têm que fazer teste aí também para ver, inclusive, o que vocês gostam mais, tá? Agora, via de regra, galera, o que você tem que ter em mente? Se o acabamento que você vai fazer na sua peça é um produto que vai ter contato com alimento, tá? Então imagina que isso aqui é uma tábua de corte, tá? Eu não posso usar nada químico nessa tábua de corte, porque vai ter o contato da carne, do que a pessoa for botar em cima da tábua, tá? Então a gente não pode usar nada químico. Verniz, stem, cara, todas essas coisas não podem ser usadas em produtos que vão ter contato com alimento, tá? Então, vou deixar aqui um pouco de lado vamos falar disso, tá? Eu gosto de usar óleo mineral, tá? Óleo mineral 100% puro. Isso aqui, esse tipo de embalagem, você acha em farmácia, tá bom? Você compra em farmácia. Se você quer um pote maior ou de marca específica, procura no Google, no Mercado Livre, né? Tá? Que tem vários e vários tipos. Os óleos, desde que eles sejam naturais, eles podem ser usados para hidratar uma tábua, tá? Tem óleo de tung, óleo de linhaça, óleo de... uma pancada.
Só observa se esse óleo ele é 100% puro, tá? Para poder ter contato com alimentos, ok? Eu, Fábio, uso basicamente óleo mineral. O de linhaça, existem alguns estudos, inclusive, indicando que ele tem um fator de proteção maior na peça, tá? Mas eu não curto o cheiro do óleo de linhaça, então não uso, tá? Eu uso óleo mineral. E aqui não tem segredo, você pode derramar, eu geralmente faço isso, derramo um pouco de óleo aqui, espalho com os dedos mesmo e deixo essa peça absorvendo esse óleo, tá? Você vai perceber que o óleo vai começar a entrar nessa madeira e, se você quiser, você reaplica. Colocou mais um pouco, a madeira absorveu, coloca mais um pouco. E assim vai. Você, quando fizer os seus testes, você vai perceber que essa madeira, ela para de puxar esse óleo. E aí, beleza. Você passa um pano limpo, um pano de prato, no caso, né? Porque a gente está falando de tábua de corte e tal. Um pano de prato, tira aquele excesso e beleza, tá? Depois, se você quiser proteger, dar uma camada extra, existe a misturinha de cera de abelha com óleo mineral, tá? Deixa eu pegar a cera de abelha. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço de cera de abelha, tá? Isso aqui você consegue com o pessoal que vende mel ou que é apicultor, tá? E também ela é 100% pura, tá? Não é uma cera de abelha misturada com nada. E aí o que eu faço? Eu derreto em banho-maria a cera de abelha, tá? E eu uso na proporção de 40% de cera de abelha para 60% de óleo mineral. Ou seja, você vai fazer 100 ml lá da mistura. Você vai colocar 40 gramas, vamos dizer, né, dessa cera, tá? E 60 ml do óleo mineral. Se você quiser fazer um pouco diferente, não tem problema. Você vai ver que ela fica ou mais pastosa ou menos pastosa, tá? Bota num potinho e deixa esfriar que ela vai virar uma pasta mesmo, tipo uma cera de carro, tá? Que daí você pode aplicar depois aqui para dar um acabamento final. Mas isso não é totalmente necessário, é um extra, tá? Que eu tô falando aqui para vocês. Tem contato com o alimento? Não pode ter química, tá? Essa é a regra. Se é um produto que não vai ter contato com o alimento, aí você pode usar dezenas de tipos de acabamento, tá? Eu, Fábio, por exemplo, o pessoal me pergunta muito sobre seladora. Eu, Fábio, não gosto de usar seladora, tá? Eu não curto o visual que ela dá, eu não gosto, não curto, não gosto. Então eu não uso, tá? O que eu mais uso é Stain, tá bom? Aqui não tenho nada a ver com a Sairlac, mas eu gosto deles, tá? Gosto bastante dessa marca. E esse Clear Incolor foi o que eu tive melhores resultados porque ele não muda a cor da madeira, tá? Existe um outro que é o, se não me engano, transparente, mas ele muda a cor da madeira, tá? Então quem quiser deixar o aspecto original da madeira, esse aqui até hoje foi o melhor que eu já usei, tá? Que é esse Clear Incolor, tá? E aí o Stain é super fácil de aplicar, por exemplo, você pode pegar um pincel, né? Mexe aqui, pega o pincel, aplica na sua peça e aí com um paninho você tira o excesso, tá? Então vem com um pano, um pedaço de papel e tira aquele excesso de leve. Você vai passar, você não vai forçar na madeira, você vai passar de leve tirando o excesso, tá? Leia sempre, galera, as instruções do fabricante. Eu gosto de falar isso. Se o fabricante que você está usando é um fabricante sério, ele já fez, ele investiu muito dinheiro em testes. Para quê? Para o produto ter a melhor performance possível, tá? E aí eu vejo que muita gente acaba inventando moda, coisa que os fabricantes não indicam, entendeu? Então o cara faz lá um monte de mistura de um produto com outro. Eu, Fábio, cara, não faço isso, tá? Eu sigo exatamente o que o fabricante está me recomendando, porque eu sei que é uma marca boa, que é uma marca, né, séria, tá? E a recomendação que está aqui é onde eu vou ter a melhor performance do meu produto. Ponto, tá? Não misturem as coisas. Inclusive o Stain não pode ser misturado com nada, tá? Ele vem pronto para uso. O que acontece? Eu gosto mais do Stain do que o verniz, porque o Stain ele é hidrorrepelente e ele é impregnante, tá? O verniz, ele cria uma camada em cima dessa madeira, é como se fosse um plástico, é um plástico líquido, né? Quando você aplica, ele se transforma num plástico. Então, o toque fica diferente, tá? O Stain eu gosto muito mais do toque que fica na madeira, tá? Característica. E é um produto que protege muito, tá? Então eu, Fábio, basicamente uso essas duas coisas no meu dia a dia. Às vezes eu uso um verniz líquido assim de aplicar com pincel. Uso, às vezes, tá? Eu não sou grande fã. Às vezes eu uso um spray, por exemplo, aqui é um verniz em spray, tá?
Às vezes eu uso verniz em spray, eu acho super prático, super rápido, seca rápido, tá? Então, para determinados projetos, é uma mão na roda isso aqui também, tá? Mas, basicamente, no meu dia a dia, eu uso esses dois aqui, beleza? Galera, então esses foram os 3 pilares, tá? Com esses 3 pilares bem alinhados, vocês podem fabricar praticamente tudo o que vocês quiserem, tá? Sério mesmo, isso é o que comanda a parada toda. E galera, é lógico que é muito importante que além de você aprender a teoria dos 3 pilares, você coloque em prática, beleza? Porque essa é a única forma de você realmente evoluir e sentir a diferença nos seus resultados, tá? Olha, por exemplo, o Jackson. Ele aprendeu e colocou em prática. A vida dele mudou e hoje ele faz uma grana extra com a marcenaria criativa. Assiste aí. Olá, meu nome é Jackson, tenho 27 anos, sou de São Paulo, capital. E eu sempre gostei do trabalho do Fábio, sempre segui ele no Instagram, no Facebook. Sempre gostei dos abridores, os porta-tampinhas. E quando ele veio com a Wood Week, eu quis participar. Quis conhecer aquele trabalho mais a fundo, gostei do que ele apresentou, de fazer o porta-cápsula, a técnica de transferência, e eu já vinha procurando uma oportunidade de um negócio diferente. Quando ele veio com a Academia da Madeira, ali eu vi que era a oportunidade certa. Gostei, gosto bastante da Academia da Madeira. Os trabalhos que é apresentado, o apoio que o Fábio dá, o Fábio, o João, toda a equipe, é um trabalho muito bem feito. A galera da academia, que é uma galera, o pessoal que não tem vaidade, um ajuda o outro. E hoje eu posso dizer que isso tudo mudou a minha vida. Hoje eu tenho a minha própria empresa, sou um microempreendedor, tenho a Jack Wood, faço os meus próprios produtos, os abridores de parede, o de mão. O que começou com um hobby, hoje está sendo bem mais profissional. E a intenção é futuramente ser a minha renda principal. Hoje eu trabalho numa empresa de transportes, mas a nossa intenção é ir para frente com a Jack Wood, crescer. Hoje a gente está com cerca de 3 mil seguidores. E vem só aumentando a procura, o pessoal pergunta bastante e tudo isso é graças ao Fábio e toda a equipe e toda a galera que ajuda aí da Academia da Madeira. Viram aí? Muito doido, né? O Jackson, ele não fazia ideia de como a marcenaria podia mudar a realidade dele, né? E olha como é que a vida dele aí se transformou, certo? É isso, galera. Como todo mundo aí já sabe, a realidade de trabalho de boa parte do país mudou, tá? Quantas pessoas que você conhece aí que agora estão em home office, estão trabalhando em casa? Pois é, o mundo mudou e muita coisa não vai mudar de volta, tá? São coisas que vieram para ficar e a gente precisa estar sempre ligado para oferecer para essa galera o que ela precisa nesse momento, tá? E a gente percebeu também uma outra mudança grande esse ano, o esporte. Quem aí consegue imaginar um produto em madeira que serve tanto para quem trabalha em casa como para quem pratica esporte? Eu resolvi criar um produto voltado para essa galera que trabalha em casa e para quem também aprendeu aí a se divertir em casa, tá? Galera, esse eu nunca tinha feito e até agora ninguém sabe o que é. Então, galera, vamos fazer um suporte para fone de ouvido, esses fones grandões, vamos dizer assim, né, que tá agora bem na moda. É isso faz parte de um mercado que é o mercado que mais cresce hoje no mundo, tá? No Brasil também tá extremamente acelerado, vai acelerar mais, que é o mundo gamer e também muito por conta de tudo aí que a gente viveu, tá vivendo, muitas pessoas trabalhando, né, em casa, home office. E, poxa, eu vejo que vários amigos, parentes, todo mundo tá usando, não esses fones, esse aqui é bem do meu, bem de gamer, né, do meu filho lá. Mas, enfim, parentes também que usam para reuniões, né, esses fones maiores, porque é mais confortável do que aquele pequenininho. Então é uma coisa que, se vocês forem no Google aí pesquisar, ir atrás das pesquisas realmente que tem do mundo gamer e do mundo tipo home office, vamos chamar assim, os números estão explodindo, tá? Então a gente precisa sempre aproveitar essas oportunidades de mercado. Então o que eu vou usar para fazer esse fone aqui, esse suporte para fone, tá? Vou usar
esses 2 pedaços aqui de madeira. Aqui no caso é teca, tá, galera? É um rodapé, batente, cada um vende ou conhece por um nome, tá? Isso é vendido nas madeireiras em ripas de 1 metro, tá? Geralmente. Mas não se atenham assim, que tem que ser de teca. Vocês têm que explode a mente aí, galera. Vai atrás das madeireiras, vê quais são as opções que vocês têm, tá? Não fiquem presos no tipo da madeira, tá? Então procure essas ripas, tá? Que são geralmente chamadas ripa para rodapé, ripa para batente de porta, tá? Aqui no caso eu tô usando essa, tá? Tem 5 centímetros de largura. Mas você pode usar também uma de 6, uma de 7, não tem problema, tá? Você vai fazer as adaptações, é lógico, para o projeto. Mas se você não achar de 5, achar de 6, tudo bem, vai dar certo também, tá? Não fiquem presos, é isso que eu tô falando. Então aqui eu tenho 5 centímetros por 1 centímetro, 10 milímetros, tá? Essa aqui é igual. E aqui eu tenho 25 centímetros, tá? E esse outro pedacinho, 15 centímetros, ok? Galera, outra coisa, eu vou fazer um suporte aqui bem simples, sempre na intenção de ajudar, inclusive, quem não tem maquinário, tá? Vou mostrar aqui uma opção para cortar essas ripinhas super fácil, sem ter máquina nenhuma, tá? Na mão mesmo. Então, assim, você quer melhorar o projeto, você quer adaptar, quer incluir mais coisa? Faça! Você tem mais maquinário? Faça com o seu maquinário, tá? A minha intenção é sempre ajudar quem talvez até esteja como eu tive, né? Devendo grana e muito, desculpa a palavra, mas muito na merda. E é uma coisa, um suporte que é possível de você fazer com pouquíssimas ferramentas, tá? Então, quer aprimorar? Aprimore, tá bom? Além disso aqui, eu vou usar um pedacinho de couro, que isso aqui também você pode comprar uma peça maior de couro, por exemplo, ou até conseguir retalhos, tá? Em quem mexe aí, em sapataria, em loja que arruma bolsa, tá? Então, é um pedacinho bem pequeno. Depois eu vou passar as medidas certinhas. E um pedaço de PVC também, tá? Esse aqui é o PVC daquele de esgoto, de 100 milímetros, tá? Então, vou usar isso e um boné. Não, boné não. Boné é brincadeira, só para compor a cena. Para ficar bonitinho. Então, primeira coisa, deixa eu tirar esse fone daqui. Isso aqui depois a gente vai mexer. Então, eu vou fazer um suporte aqui, ó. Eu vou prender essas 2 madeiras, tá? Assim. E depois a gente vai fazer um suporte aqui para encaixar o fone, tá? Para ficar melhor. Mais ergonômico, vamos chamar assim, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, aqui é a minha base, tá? Essa peça, então, de 15 centímetros é a minha base, ok? Eu vou colocar essa madeira aqui, né? Essa aqui, no meu caso, tá? Ela tem 10 milímetros, ou 1 centímetro, tá? Então, eu vou descontar essa espessura aqui da minha madeira, tá? Então, aqui eu tenho 15, descontando ela, eu tenho 14. E vou dividir para cada lado, tá? Então 14 dividido por 2, 7. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou marcar. Assim, galera, essas madeirinhas aqui, essas ripinhas, eu já lixei, tá? Conforme eu ensinei aí nos 3 pilares. Quem não assistiu os 3 pilares, volta lá e assiste os 3 pilares, tá? Elas já estão lixadas conforme eu mostrei para vocês lá. Então eu vou marcar aqui, ó, 7 centímetros, tá? Vou fazer uma marca aqui e do outro lado também. 7 centímetros. Pronto, agora eu sei que essa madeirinha vai bem aqui no meio, tá? E aqui eu vou fazer 2 furos para botar um parafusinho, tá bom? E aí é o seguinte, primeiro eu vou escariar, por quê? Eu vou usar esses parafusinhos aqui, tá? E aí você vai ter que adaptar conforme a espessura da sua madeira. Então aqui ele é mais, né, menos espesso para não estourar. E eu preciso fazer pré-furo nisso tudo, tá, galera? Não coloque o parafuso direto porque vai rachar a madeira. Antes de fazer o furo, eu vou escariar, tá? Então, para eu não perder o centro e ficar melhor o meu escariado por causa dessa parte do parafuso aqui de baixo, tá? E ele ficar embutidinho na madeira, primeiro eu vou escariar. Eu, Fábio, gosto desse tipo de escariador aqui, tá? Existem outros modelos, mas eu prefiro esse. Então, coloquei ele aqui e no meu pontinho que eu marquei, eu vou escariar. Pronto, ó, ele faz um rebaixo, né?
Como se fosse um rebaixo para essa cabeça, lógico, o parafuso ao contrário, ficar embutida, não ficar para fora da madeira, tá? O outro aqui. Pronto. Tá? E você fazendo o escariamento antes de fazer o furo, o acabamento do escariado fica melhor. Então agora eu vou fazer o furo. Pronto. Fiz o furo aqui. Depois eu dou uma lixadinha e sai as marcas do meu do lápis, tá? Isso aqui não tem problema. É claro que eu vou prender ela do outro lado, tá? Porque aqui vai entrar o parafuso. Então eu vou fazer isso aqui, ó. E prender ela aqui. Então o ideal, inclusive, é fazer outra marquinha aqui. Então vamos lá de novo, ó. 7. Só para eu me guiar. 7. Pronto. Para eu pegar aqui onde que ela vai ficar, né? Vamos dizer, no centro. E para facilitar isso aqui, eu vou colar com cola, isso aqui é cola cianoacrilato, tá? O nome, que é cola rápida, tipo Super Bonder mesmo, sabe? Porque Super Bonder é marca, né? Tá? O nome dela mesmo é cola cianoacrilato, tá? E aqui eu vou botar uns pinguinhos só para me ajudar na hora de colocar o parafuso, ó. Então aqui agora eu vou alinhar. Pronto, já segurou um pouco a cola, agora eu vou fazer o furo aqui também nessa, tá? Porque se eu botar o parafuso direto aqui, eu vou estourar essa madeira, tá? Ela vai abrir. Então agora eu faço o furo e boto os parafusos. Pronto, a cola ajudou a segurar, mas realmente quem faz a trava é o parafuso, tá? E aí o parafuso ele fica, ó, embutido na madeira, ele não fica para fora por causa do escariador, certo? Então, primeira etapa pronta. Então, beleza, agora vamos aqui para o PVC, tá? Eu quero fazer aqui um apoio para esse fone de tal forma que ele fique arredondado para quando encostar o fone aqui, o fone não ficar pegando nessas bordas, né, e poder, de repente, estragar o fone da pessoa, tá? Então eu vou fazer uma base aqui. Se você quiser fazer de madeira, circular, você tem tico-tico, quer cortar, tudo bem, tá? Vou dar uma opção aqui com PVC. Então é como se fosse uma conchinha aqui. Então aqui eu estou usando um PVC de esgoto, né? É o de 100 milímetros, tá? E eu vou pegar a largura aqui da minha madeira, tá? Então ela tem 5, né? Então eu preciso cortar aqui 5 também, tá? Então, eu vou marcar o meu PVC, aqui ó, em 5, tá? E eu vou fazer um corte aqui usando a cegueta. O PVC é super fácil de cortar, tá, galera? Bom,
Aqui minha lâmina acho que não tá muito boa não, galera, mas enfim. Vamos lá. Ó, então aqui ficou meio torto, não tem problema, tá? Porque eu vou tirar aqui só um pedacinho. Então aqui eu tenho 5 centímetros, tá? Aqui na parte de trás, ó, eu dei uma rateada, ficou com 5,5. Mas não tem problema, porque eu vou pegar agora aqui 8 centímetros desse PVC, tá? E aí é o seguinte, você pode usar uma fita métrica, né? Tá? Dessas de costura, sabe? Se você não tem, aí dá pra fazer um negócio, ó. Pega uma régua normal. Aqui, deixa eu cortar aqui no 0, ó. Eita, tá. E aqui eu posso marcar. Então eu quero 8, né? Então 8 tá bem aqui, ó. Pronto. Então aqui eu sei que essa minha fita tem 8 centímetros, tá? Se você tiver uma fita métrica, melhor. E aí aqui, então, eu vou fazer o corte aqui para tirar esses 8 centímetros aqui, tá? Pronto, cortei aqui e agora eu vou dar um acabamento, porque fica cheio de rebarba, né? Pronto, dei uma lixada nele todo, arredondei um pouco essas quinas, né? As quinas mesmo, para não machucar, não ficar quina, tá? Então vai ajustando na lixa aí, que é bem tranquilo, bem fácil. Beleza, temos aqui a nossa pecinha de PVC. E aí eu vou fazer um furo no centro, porque eu vou parafusar aqui, tá? Então, vou fazer um furo aqui no centro dela, né? Sei lá, dele, PVC dela. E aqui também na madeira, tá? Eu tenho que fazer o furo. Só que eu tenho que botar primeiro o parafuso. Então, aqui eu deveria ter escariado antes, como falei pra vocês, mas não tem problema porque o couro vai cobrir. Então vou escariar um pouquinho só para o parafuso também não ficar para cima. Então aqui, galera, fiz o furo, né? Escariei, tá? Para o parafuso poder entrar e ficar rente. Então beleza. Agora eu vou cortar esse couro já do tamanho da minha peça, tá? Porque eu vou colar. Mas aqui, ó, eu tenho que cortar ele do tamanho exato. Então, eu vou colocar aqui e com um estilete bem afiado, eu vou cortando ele com bastante calma, tá? Marquei, né, um pouco com o estilete, agora eu consigo vir aqui com a régua.
já temos a nossa pecinha de couro, depois eu dou um acabamento melhor com ele grudado ali, porque daí vai estar tudo bem certinho, bem grudadinho. Agora então eu já posso passar um pouco de cola aqui e botar o parafuso. Furar, sempre é importante furar e botar o parafuso. Pronto, colado e parafusado, e agora eu colo o couro também. Existem dezenas de tipos, né, de colas para couro e tal, específicas, né, cola de contato geralmente também o pessoal usa, mas nesse caso aqui, a cola cianoacrilato também aguenta bem, tá? E agora eu vou ajustar as pontinhas aqui também, arredondar essas pontas do couro, né? Fazer um cortezinho, tá? Acabamento. E o legal do couro é que você pode dar uma lixadinha nele também, tá? Ele vai arredondando, assentando. Bom, dei uma lixada, dei uma arredondada, e agora o que dá para fazer também, que fica legal, se você se incomodar com a cor do PVC, é pintar ele com uma canetinha aqui. Você pode também, antes de colar o couro, pintar a peça toda, por exemplo, de preto, tá? Se você preferir. Aqui eu vou botar uma fita, ó, só para fazer assim. E com uma canetinha eu pinto aqui a borda. Então, pintamos a borda, fica bem melhor. Se você quiser, é isso, pinta a peça toda, tá? E agora eu vou passar, nesse caso aqui meu, eu vou proteger com um spray, tá bom? Com verniz spray. Mas você pode usar aí um stain também, como eu falei aí nos 3 pilares, tá? Aí fica a seu cargo. Então, vou proteger a peça e tá pronto. Então aqui temos o nosso suporte, galera, para fone, tá? Como eu falei para vocês, é uma peça simples porque é para todo mundo fazer, tá? Eu vou dar uma dica agora para fazer o corte para quem não tem serra tico, não tem nada, tá? Você pode fazer o corte com a cegueta e é uma dica extra aí para vocês, tá? Mas enfim, aqui tá a peça pronta e eu fiz aqui um H, ó, como se fosse um H, né? Que é 2 pecinhas com uma no meio, que você pode inclusive mandar de brinde, por exemplo, para a pessoa organizar, tá? Um organizador de cabo. Então a pessoa só enrola aqui. Você pode fazer também um suporte, de repente, preso aqui para a pessoa enrolar o cabo, tá? Também é uma ideia legal. Então, criem aí, galera. Aqui, ó, facinho, você enrola, pá. Esse fio aqui do Matheus é gigante, mas fica bem organizadinho, tá? E, como eu falei, você pode fazer, de repente, um encaixe aqui para prender os fios, tá? Mas assim ele já fica bem bacana e pode ser um brinde aí extra que você pode dar para as pessoas, tá? Que comprarem o suporte, por exemplo. Então, é um produto super fácil de fazer, que você consegue girar a grana, tá bom? Eu sei que muita gente está precisando girar a grana aí, então comecem por coisas mais fáceis. Quer aprimorar? Aprimora. Bota a cabeça, explode aí suas ideias, beleza? E se você fizer, mostra pra mim, me marca lá no Instagram, por exemplo, como que você fez o seu suporte, tá bom? Eu sei que vocês aí dão conta, galera, ó, produtinho iradíssimo, você produz vários por dia, então manda bala, não deixa isso pra depois, ok? Vou dar a dica aqui agora de corte com um gabaritinho super fácil também, quem quiser, quem não tem maquinário, é uma opção.
Vamos aqui na bancada de novo. Aqui, galera, eu tenho esse aqui, tá? Existem de várias marcas, vários modelos. Tem de plástico, tem de ferro. Esse aqui é de madeira, tem até a marca aqui. Não tenho nada a ver com eles, mas tá aí a indicação. Ele tem aqui tipo um dentinho que é bom que encosta na bancada ou numa superfície qualquer para ele não ir para lá, tá? Ele acaba vindo para cá. Então eu gosto sempre de prender um sargento, por exemplo, desse, bem simples, né? Um sargento em C, que chama. Você prende ele aqui e a peça fica bem segura, tá? Então, eu quero cortar uma ripinha igual a essa que eu fiz aí pro fone de ouvido, tá? Então, é só colocar aqui, pegar a cegueta e cortar. Como aqui não dá altura, porque essa minha ripa é muito estreitinha, eu posso calçar aqui, ó, um pedacinho de compensado, um resto compensado, e aqui eu tenho um guia para fazer meu corte, tá? Que pode ser um corte reto ou em 45 graus, tá bom? Ele tem 45 graus assim e assim, ó. Lógico que esse tipo de corte aqui é o mais difícil de fazer, tá? Mas aqui, ó, para você cortar mais reto e até esse 45 graus aqui também, ajuda bastante esse tipo de gabarito, tá, galera? E para madeiras muito, assim, estreitas e mais, vamos dizer, delicadas, eu prefiro, tá, usar a cegueta do que o serrote. O serrote, ele acaba quebrando mais a fibra da madeira. Então, façam testes aí e vê o que você prefere, tá? Existem os serrotes japoneses, por exemplo, que são maravilhosos. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com um, de comprar um, é ótimo também, tá? Beleza? Fica essa dica aí para quem não tem maquinário ainda. Manda bala! Irado o projeto, né, galera? Viu aí? E é moleza, tá? Eu sei que você dá conta aí, dá para fazer sem problemas. E para deixar tudo ainda mais fácil, eu vou te mandar um PDF com tudo isso detalhado, tá? Mas calma aí, que também não é tão fácil assim não. Só consegue acesso a esse PDF quem tem a senha. Ah, mas quem tem a senha, Fábio? Olha só quem assistir esse vídeo aqui que vai saber qual é essa senha, tá? E é o seguinte, a gente tem um grupo de avisos no WhatsApp, eu vou enviar esse PDF, tá? No grupo, com todo esse passo a passo do projeto completo para vocês, tá bom? Se você ainda não tá no grupo, clica em algum lugar dessa página aqui, desse negócio, dessa bagaça, tá? Que tem uma imagem do WhatsApp e vai te direcionar direto para este grupo, beleza? E não precisa se preocupar, porque é um grupo silenciado. Não tem mensagem aí perturbando toda hora, tá? É realmente para a gente passar os avisos para vocês e uns descontinhos exclusivos que de vez em quando rola. Agora presta atenção, anota a senha, tá? É só com ela que você vai conseguir abrir o PDF. Ele é fechado mesmo, tá? Tipo um cofre, vai? Então pega o papel e caneta aí. A senha deste PDF é TECA. Fácil, galera. T-E-C-A. T-E-C-A. TECA, tá? Então anota aí, entra lá no grupo e espera, porque a gente vai enviar o PDF lá. Tenham calma, tá bom? Bom, agora que já estamos com a peça pronta, tá? O próximo passo para a gente viver bem do que a gente ama é vender ela, que é a parte que faz da nossa paixão um business lucrativo, tá? Eu vou te mostrar como é que eu fiz para vender os meus produtos e como os alunos estão vendendo os produtos deles. Muito doido, né, galera? Quando eu recebo essas mensagens é que eu tenho certeza que eu tô no caminho certo, tá? Mostrando para os outros que existe sim um jeito da gente se destacar em meio a um mercado tão concorrido. Olha o depoimento aqui do Stefano Rodrigues. Muito feliz por ter terminado meus primeiros abridores e não ter nem dado tempo de postar alguma coisa sem já ter vendido. Tenho certeza que vocês estão vivendo a mesma alegria que eu. Muito obrigado por tudo e a todos. Cada post de cada um só nos inspira e sempre está melhorando e aprendendo. Aí, iradíssimo, né? Imagina, você nem deu tempo dele postar o produto
e já tá vendido. Isso é uma parada muito doida. Agora, galera, esse resultado não vem do nada, né? Você vai precisar de dedicação, em como tudo na vida, tá? Outra coisa que eu acho muito legal, galera, é quando você recebe uma encomenda personalizada de um cliente, tá? Isso significa que ele quer alguma coisa e ele precisa de mim, tá? Você percebe aí a oportunidade que tem nisso? O cliente tá me dizendo, né, indiretamente, cara, o mercado tá querendo essa demanda. Então eu já penso como que eu posso fabricar esse produto para eu ter no meu portfólio, no portfólio da minha empresa, tá? E eu vou te contar uma história aqui rapidão, tá? Quando me convidaram para participar do Moto Capital Week, que é o terceiro maior evento de motos do mundo, é moto pra caramba, tá? Rola muito rock and roll. Eu me dei conta que eu não tinha nenhum produto ligado a rock, galera. E aí, pô, bateu aquela coisa, né? Eu pensei, lascou. Eu preciso criar uma parada que esses caras gostem. Afinal de contas, lá no evento passam mais de 300 mil motos, são mais de 800 mil pessoas, tá? E um detalhe, galera, eu tinha apenas um mês para começar, né? Para começar o evento, tá? Então eu tinha que criar, testar, fazer um estoque. O que seria mais fácil para mim? Não arriscar, né? Mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Criei esse abridor e hoje em dia, inclusive, ele virou um produto do meu portfólio, tá? Eu vendo ele até hoje. Ele foi criado para o evento, mas eu vendo ele. E falando em produto personalizado, né? Em criar produtos novos, olha só, galera, no próximo vídeo eu vou te mostrar a minha técnica de transferência de imagem, tá? Se você aprender essa técnica, você consegue personalizar os seus produtos aí para criar coisas iradíssimas. Vou te mostrar também como eu comecei as minhas vendas, tá? As minhas táticas e também como é que é possível participar de uma nova turma da Academia da Madeira. Eu tenho visto muita gente querendo viver da marcenaria criativa. E a forma que eu encontrei de ajudar mais ainda essas pessoas é com a Academia da Madeira, tá? Então fica ligado que eu vou abrir uma oportunidade especial para quem está participando aqui da Maratona Viver de Marcenaria Criativa, ok? Mas fica tranquilo que mais para frente eu vou explicar detalhadamente como vai ser essa oportunidade. Enquanto isso, eu quero que você pare um pouco para refletir sobre o que eu falei no vídeo passado, tá? E no começo desse vídeo também. Galera, eu tô entregando aqui uma mina de ouro com conteúdo para ajudar vocês, tá? É uma oportunidade única de verdade. Então aproveita esse passo a passo que eu te garanto que vai te ajudar a faturar. E olha só, aqui embaixo do vídeo tem um espaço que você pode deixar o seu comentário, tá? E eu quero te pedir para escrever o seguinte: eu vou aplicar os 3 pilares. Beleza? Vai lá e escreve. Então eu te espero na próxima aula. Lá eu vou mostrar o meu método de transferência de imagem para madeira, tá? E que é o método que me permitiu aí ter uma produtividade e fica animal, tá? Vou mostrar o passo a passo detalhado para vocês dele também. Se você ainda não me segue no Instagram, no YouTube, corre lá para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá? E marca também aquele amigo que precisa conhecer aí o mundo da marcenaria criativa. No YouTube, já aproveita também para ativar as notificações, se inscrever e não perder nenhuma live, inclusive, que eu faço lá, tá bom? É isso, galera. Te vejo na próxima aula, hein? Vamos que vamos. Um grande abraço. Fui. Cheers. E tipo, vi as lives, né? Sempre acompanho as lives, sempre acompanhando tudo ali. E falei, cara, não é possível, eu preciso agregar algo mais. E, meu, essa Academia da Madeira, eu tô vendo que, pelo que o pessoal tá falando assim, é uma coisa que vai dar uma força, vai ajudar bastante, né? Tanto que eu falei, não, eu vou me apertar um pouco, vou parcelar no cartão mesmo e vou entrar. E realmente fez muita diferença para mim, abriu novos horizontes, acabou abrindo um pouco a minha visão referente ao próprio negócio, né? Então, acabei, através das aulas, principalmente algumas aulas que o João fez lá, falando a questão da divulgação, toda essa parte, né? Me ajudou muito. A questão da planilha que vocês dispuseram lá, eu tenho uma planilha que eu uso, que também ela é bem detalhada quanto à questão de custos dos materiais, e aí eu confrontei com a planilha de vocês e tá batendo, tá bem Legal. dentro, né? Assim, tipo assim, isso acabou me ajudando muito. Então a academia, para mim, acabou sendo bem necessária, na verdade, foi bem fundamental para me ajudar a ver muitas coisas que ainda, por mais que eu tinha um pouco dessa visão, mas acabou abrindo mais os olhos para enxergar isso, sabe? Resumo, 2 dias de feira, faturei 1.400, cara.
Fiquei besta, fiquei feliz da vida. Todo mundo que comprou adorou o produto e fala bem pra caramba do produto. Tudo isso graças à academia. O Fábio sempre ensinou pra gente, né, Fábio? E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago, eu sou do estado de Santa Catarina, mais precisamente de Jaraguá do Sul. E eu tenho uma relação muito antiga com a marcenaria, graças ao meu avô, seu Augusto, que já é falecido já há um certo tempo. E desde pequeno, tipo, uns 5 anos mais ou menos, ele me apresentou a marcenaria. Ele era pedreiro, porém ele fabricou o próprio torno dele, então ele fabricava, brincava, era o hobby dele e fazia todas as peças dele, fazia peões, fazia biloqueiro, brinquedos antigos assim, mas que a galera acabava gostando, né? E só que assim, foi só uma coisa que passou pela minha vida, sempre tive carinho, sempre consumi material, mas nunca enxerguei da maneira como eu enxergo hoje, né? Sempre acompanhei muitos canais relacionados com marcenaria no YouTube. E quando eu conheci o Wood and Beer, cara, nossa, isso me chamou muita atenção. Por vários motivos, né? A questão de, desde a vinheta do Fábio ali, da Wood and Beer, da Dois Machadinhos, da garrafinha, o canto dele, a maneira como ele gravava, escutando um rock de fundo, tomando uma cervejinha. E assim, é sempre esse ambiente que eu convivia assim, com os meus amigos e família, né? Então, assim, me chamou muita atenção. Logo na sequência veio o Wood Week, eu acompanhei, adorei, cara, todo o material e tudo as dicas que foram dadas, sabe? E um tempo depois já veio logo a Academia da Madeira. E daí eu decidi, cara, eu tenho que investir nisso, eu tenho que investir meu tempo, porque está me dando vários insights, várias ideias borbulhando na cabeça, e voltou a ideia de empreender, mas nunca tinha pensado dessa maneira, com a marcenaria. Sempre trabalhei em empresas, aí foi a gota d'água, digamos assim, para mim querer entrar isso de cabeça, quando eu levei uma rasteira de uma empresa aí há um tempo atrás, e hoje eu trabalho como, faço bicos, né, parte de elétrica e tudo mais, sou auxiliar de elétrica, mas toda vez que chego de noite aí, começo a fabricar os produtos aí que venho aprendendo na Academia da Madeira, tendo várias ideias, colocando no caderno, só que tudo manual, né, tudo na mão, porque a gente não tem condição de comprar as coisas logo de início, né, então estou juntando uma grana aí, e assim, virou meu sonho, graças à Academia da Madeira, graças aos vídeos do Fábio no YouTube, virou um sonho para mim ter meu próprio negócio e que seja relacionado com marcenaria. Porque foi um abrir de olhos assim que foi impressionante mesmo. Tanto que eu mostro até hoje para meus amigos os vídeos e tudo mais, e a galera sempre achou muito legal. Então é isso. Tomara que dê para ganhar a serrinha, que vai ajudar bastante. Tem que reformar a garagem, que está com goteira. Nunca dá para deixar tudo aqui fora. Tem que sempre guardar dentro da casa. Então vai vir muito a calhar, mas também se não der, vamos aí continuar na luta, consumindo esse material aí de muita qualidade. E é isso aí, Fábio. Valeu. Toda a galera envolvida aí também. Um abraço e cheers!